Pessoal, estou aqui, ó, um homem, professor Júnior Gel. Terminou de usar a tribuna, pouco, agora está o Elenil, está usando a tribuna. Foi o único que até agora se uniu à causa do deputado que até outrora lutava sozinho pela moralidade, vamos dizer assim, da política desse estado. É o deputado mais atuante de Porto Nacional, não é à toa que eu o admiro, né? E tenho acompanhado o trabalho dele. Então, voltei aqui na Assembleia e estamos aqui, gente, para falar sobre a questão das UTIs, né? E sobre a CPI, que é necessária a abertura de uma CPI. Há tempos atrás, no manifesto UTI já, nós chegamos a abrir um baixo assinado, já estava com mais de 2.000. Eu terminei desistindo porque eu vi que não tinha condições, né? Só tinha um deputado que estava interessado, os outros não estavam. E ainda, pasme, nós ainda temos apenas 2 nessa lista. Então, vou passar a palavra aqui para o professor falar sobre o que ele tem de novidade, o que ele tem conhecimento a respeito das UTIs de Porto Nacional, até onde a notícia que eu tenho é que não tem previsão para a implementação dessas UTIs, que pouco tempo já estava no processo de implantação das permanentes, né? E em virtude do escândalo que aconteceu com o governador Carlesse, esse processo foi todo interrompido. Então vou estar passando a palavra para o professor. E, professor, o que você tem a dizer a respeito das UTIs de Porto Nacional, a população de Porto Nacional, que tão aflita, tão angustiada com essa novela que não acaba, com essa novela que esperamos que esteja um final feliz, que o povo portuense deixe de padecer, deixe de se humilhar e pedir, implorar por aquilo que é de direito seu. O que você tem a dizer a respeito das UTIs, professor? Desde o princípio, eu já solicitava que as UTIs não fossem instaladas através de uma empresa terceirizada, e sim que fosse instalada pertencente ao quadro do próprio Hospital Regional de Porto Nacional. Infelizmente, isso não foi atendido. Agora a empresa terceirizada finaliza o contrato com ela. O governo do estado não promoveu a instalação de novas UTIs, inicialmente afirmando que os casos de Covid diminuíram, não haveria necessidade, só que a UTI não é só para Covid. Então estamos em constante cobrança para que ocorra a instalação de UTIs no hospital, que funciona normalmente sem necessidade de ser UTI necessariamente direcionada para Covid. Entrei em contato ainda hoje com o secretário executivo de saúde e ele afirmou que os trâmites estão sendo feitos e que no prazo de até 40 dias as UTIs normais no Hospital Regional de Porto Nacional vão ser instaladas. Já que ele soltou essa afirmação, vamos insistir agora na cobrança para que de fato seja concretizado o quanto antes, se possível ainda no intervalo de 1 ou 2 semanas. Mas deu-se um prazo de 40 dias. Agora é aguardar e insistir nessa cobrança. Obrigado, professor. A gente ainda gostaria, professor, de saber a respeito da questão da CPI. Pessoal, voltando a falar aqui com o professor, agora nós queremos falar a respeito das UTIs, né? Aliás, só finalizar sobre a questão das UTIs, vamos aguardar então, a gente vai continuar com o professor nessa expectativa, nessa luta pelas UTIs, a gente vai sempre que puder estar atualizando, mas eu queria agora perguntar para o professor a respeito da CPI. A CPI já tão tardia, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo vem se falando os escândalos de tanta coisa errada nesse estado e, infelizmente, eu não entendo o posicionamento dessa casa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa luta. Estou feliz assim, pelo posicionamento do deputado Elenil. E eu espero que outros tenham essa consciência também. O que você pode nos adiantar a respeito? Em relação à CPI, ainda em 2019, em função de denúncias, solicitei a instalação de uma CPI, infelizmente não tive apoio.
Agora, novamente, envolvendo parte do mesmo assunto de 2019, solicitamos novamente a instalação de uma CPI. Para a instalação de CPI é necessário 8 assinaturas. Em 2019 não tive nenhuma, além da minha. Agora tive a assinatura do deputado Elenil da Penha. Estamos aí na expectativa, conversando com os poucos deputados que restam, para ver se eles assinam o pedido de investigação, certo? Através da CPI. Aparentemente, muitos deles preferem aguardar um tempo. Então, professor, continuando o assunto, tem mais uma pergunta. Quando você fala que alguns dos deputados preferiram aguardar um pouco mais, me gera uma certa curiosidade, uma vez que CPI é para investigar, né? É para apurar os fatos. Ninguém está pedindo assinatura já para uma imediata cassação. Então a CPI é para apurar os fatos, é para ver o que foi que aconteceu de errado. E se a Polícia Federal já afastou o governador por 180 dias, a Polícia Federal não afasta ninguém por afastar. Há de concordar comigo que quando a polícia chega, ela não chega para afastar, para ver se tem alguma coisa, é porque já tem alguma coisa e vai afastar para que realmente ela possa trabalhar com mais tranquilidade. E a CPI aqui poderia auxiliar e ajudar a desvendar essas situações. Quando o parlamento se cala e prefere aguardar, é um pouco complicado, porque a sociedade não entende se a Polícia Federal está fazendo seu papel, por que os deputados, que são representantes e fiscais do povo, estão tendo esse posicionamento. Há já algum deputado a mais que esteja mais próximo de estar tomando essa decisão, de estar se aproximando de tomar essa decisão para estar junto, assinando sobre a CPI? Até o presente momento, não teve outro deputado dos que foram consultados que de imediato se prontificou na possibilidade de assinatura. Solicitaram um período maior, como eu havia dito anteriormente, para pensar, refletir a respeito. O que justifica isso, eu não sei, cada um tem os seus motivos, certo? Mas eu acredito que nós já deveríamos ter dado prosseguimento à instauração da CPI, certo? E a averiguação dos fatos. Ainda enquanto vereador em Palmas, consegui, depois de muita luta também, instalar uma CPI sobre o Instituto de Previdência do município de Palmas e conseguimos constatar a possibilidade de tentativa de desvio de 58 milhões, dos quais 48 milhões, se não me falha a memória, ainda permanecem numa situação de difícil recuperação. Certo? Difícil porque título podre, esse dinheiro não tem como você mais recuperar. É muito difícil de promover essa recuperação, mas conseguimos à época detectar que a liberação do dinheiro do Previ Palmas para aplicação em recursos de fundos podres se deu de forma irregular, então a Caixa Econômica teria de repor esse valor. Quer dizer, está vendo a necessidade de uma CPI? A partir do momento que você instala uma CPI, que você promove a investigação e consegue detectar onde existem os furos e como solucionar o problema e indiciar as pessoas diretamente envolvidas, muita coisa pode acontecer de positivo para o Estado. É isso que nós queríamos também com esse pedido de CPI, agora em relação ao governo Carlesse. A gestão do governador afastado Carlesse, que foi afastado pelo STJ. E os indícios são muito fortes. A questão dos planos de saúde aí realmente já algo que já vinha há muito tempo se falando a respeito e agora foi confirmado aí e acho que há um processo, o governador tem esse direito de defesa e contraditório, se manifestar dentro dos autos lá, mas os indícios são muito fortes, né? Então essa casa aqui realmente não pode fechar os olhos para tantas e tantas situações que envolvem de escândalo nesse estado. Planos de saúde, o GPREV e tantas outras mazelas, né, que são em virtudes desse desgoverno, né? A gente agradece, não sei se você quer complementar, finalizar sua palavra aí. Só para que continue acompanhando o andamento do que está sendo feito na Assembleia Legislativa. Se puder me acompanhar na rede social, no Instagram, professor Júnior Gel, se me encontra lá. E é claro, parabéns, Edilton, pela constante cobrança pelo que nós acreditamos ser o correto, para que as UTIs em Porto Nacional voltem a existir, que pertençam ao hospital, que possa atender adequadamente a população e que vidas não se percam, exatamente em função da ausência de infraestrutura do Hospital Regional de Porto Nacional. É isso aí, pessoal. Siga o professor lá nas redes sociais dele,
Acompanhe a gente também aí no Grito _retumbante. Estamos na luta contra a corrupção, contra os desmandos no Estado.